já dá para a gente começar aqui a corrigir os exercícios. Essa lista foi uma lista de nível bem tranquilo, né, gente? Não peguei pesado. É só para ver se vocês entenderam mesmo os conceitos, tá? Então, a ideia era vocês entenderem os conceitos que a gente trabalhou. Então, vamos lá. A questão número 1, ela diz assim: sobre a economia colonial do Brasil, é correto afirmar que A. A produção de ouro substituiu completamente a produção de açúcar como principal atividade econômica. B. O cultivo de cana-de-açúcar esteve restrito à região Nordeste, foi responsável pela introdução de grandes quantidades de escravos africanos. C. As atividades de mineração foram desenvolvidas principalmente na região do Norte, como a Amazônia. Ou D. A produção de café foi a principal fonte de riqueza durante o período colonial, especialmente no século XVII. E aí? Que pepino é esse? O que vocês responderam aí? Vamos ver o que o pessoal está colocando aqui. O pessoal colocou A. A produção do ouro substituiu completamente a produção de açúcar como a principal atividade econômica. Não é essa, gente, porque lembra que eu falei na última aula, quer dizer, no momento que eu estava falando de sociedade mineradora, que, e também na última aula, que eu falei que o Nordeste continuou tendo produção de açúcar, por mais que houvesse. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Por mais que houvesse ainda. Eu fiquei entre A e B, mas fui de A. Por mais que ainda houvesse a produção do ouro, as regiões continuaram com o cultivo de açúcar. Então, a letra certa é letra C, tá? O cultivo de cana-de-açúcar esteve restrito à região Nordeste e foi responsável pela introdução de grandes quantidades de escravos africanos, ok? Então, essa é a resposta correta. Beleza? Professor, Oi. mas São Vicente também não tinha plantação de cana-de-açúcar? Teve durante um tempo, mas lembra que eu falei para vocês que São Paulo acabou se tornando uma vila sem atrativo e só vai ter na época dos bandeirantes? Então Sim, ela vai mas teve, né? a produção em larga escala, ela vai acontecer na região Nordeste, ela vai ficar mais restrita ali. Isso não quer dizer que não aconteceu em outros lugares. São Vicente foi uma exceção, mas ela vai ficar mais restrita para esta região, ok? Anula essa questão, professor. Essa questão Anula, anula. anula, É, porque se é restrita, é restrito, né? totalmente restrita. É, Entendi. Bom, pode ser que dá margem para interpretação para confusão. Mas é importante vocês lembrarem que a maior parte do cultivo foi realizada na região Nordeste. Beleza? Tá bom? Mas eu vou refazê-la de forma que ela não fique. Então, é, teve. Vamos colocar que ela. Cultivo de cana-de-açúcar escala ocorreu principalmente na região Nordeste. Pronto. Beleza? Assim fica mais claro para vocês. agora Fechou? tá show. Aí, pronto. Refiz. A revolta de Beckman, ocorrida no final do século XVII, foi um conflito que teve como um dos principais motivos o que teve, gente? Quem lembra? A revolta de Beckman. E aí? Estão colocando aí no chat?
que o pessoal colocou? Deixa eu ver. A maioria colocou C, é isso? Letícia colocou C, Pedro colocou C, o Vitor Hugo colocou A e o Hugo Cavalcante colocou C. E a resposta certa é letra C, pessoal. C, letra C. A letra A, ela não está completamente errada, né? Ela só está meio certa diante da outra, é para confundir mesmo. A insatisfação com o monopólio do açúcar. Só que, além do monopólio do açúcar, também teve a questão do monopólio de pessoas escravizadas pela Companhia de Comércio do Maranhão. Esses dois foram a revolta de Beckman. Então, a A estava no meio do caminho, mas a C está mais certa porque ela também abarca a questão da escravidão pela Companhia de Comércio do Maranhão. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo, Vitor Hugo? Deu para entender porque a C está mais certa? Boa. 3. O ciclo do ouro no Brasil colonial, iniciado no final do século XVII, levou a... O que vocês colocaram? Se alguém colocou A, eu vou ficar triste, hein? O ciclo do ouro no Brasil colonial, no final do século XVII, levou a... E aí? Enquanto o pessoal vai colocando as respostas do chat aí, nós vamos vendo o que aconteceu. E aí? E aí? Vamos ver quem colocou. Todo mundo colocou B nessa? Não, o meu orgulho. Correto, letra B. Tá certíssimo. Um crescimento da população nas áreas mineradoras e o desenvolvimento de uma nova elite econômica ligada ao ouro, tá? É isso. Então, obviamente que não vai haver melhora na condição nenhuma de vida dos indígenas. Não há uma independência econômica das províncias em relação à metrópole portuguesa, não há, isso não acontece. E o enfraquecimento do controle português sobre o território brasileiro, ele é mais tardio, tá? Ele vai começar a partir do século XIX, tá? Não no século XVII ainda, como ele fala aqui, tá? No final do XVII. Beleza? A principal função dos jesuítas no Brasil colonial foi... E aí? O que vocês colocaram na 5? Questão número 5. Não, questão número 4, desculpa, pulando aqui. Questão número 4. O que vocês colocaram na questão número 4? A principal função dos jesuítas no Brasil colonial foi... Essa tá fácil, hein? Essa tá muito fácil. E aí, o que vocês colocaram? Todo mundo colocou letra B? Que isso, hein, pessoal? Vocês estão demais. É isso mesmo. Evangelizar os indígenas e promover a educação, tá? Então, os primeiros colégios do Brasil, as primeiras escolas do Brasil estiveram ligadas aos jesuítas. Eles fizeram esse movimento de evangelização, mas dos, dos, dos povos aqui a educação. Ah, então, leitura, os jesuítas foram responsáveis pela introdução da educação no Brasil. Tanto que o nosso ensino ele ainda é ligado muito à ideia jesuítica, né? Para vocês terem uma ideia, a igreja ela se fundamentou muitas partes na filosofia aristotélica, né? E os jesuítas viram muito Aristóteles. Para vocês terem uma ideia, dia letivo é um dia para se ler Aristóteles. Então, o ensino brasileiro ele é muito ligado à prática jesuíta, né? Por conta dessa herança. Então, isso é um ponto legal também. O Tratado de Tordesilhas
assinado em 1494, tinha como principal objetivo fazer o quê? Essa também tem que saber responder na ponta da língua, lembrar direitinho ali do Tratado de Tordesilhas. E aí? O que vocês colocaram aí? Fala para mim, todo mundo escrevendo no chat. Deixa eu ver aqui. E, exatamente, galera, vocês são o meu orgulho demais. Letra A, exatamente isso. Definir os limites territoriais entre Portugal e Espanha no Novo Mundo, tá? Não estabeleceu o pacto de defesa contra invasões estrangeiras. Lembra que o Brasil teve muito problema em relação a isso, mesmo depois da assinatura do Tratado de Tordesilhas, nós fomos invadidos por franceses, por holandeses, então não teve nenhuma segurança com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, nem criou uma aliança comercial para a exploração de novas rotas comerciais e nem organizou a distribuição de terras coloniais entre potências europeias. Não, tá? Ele dividiu praticamente o território ali entre Portugal e Espanha, tá? Número 6. A revolta dos malês, ocorrida em 1835, teve como um dos principais fatores a resistência dos escravizados contra as condições de trabalho nas plantações de açúcar, B, a insatisfação dos africanos e muçulmanos com a opressão religiosa e as condições sociais, C, o conflito entre colonos e indígenas nas áreas de mineração, ou D, a resistência ao aumento de impostos, saiu impostos 2 vezes aqui, pela coroa portuguesa. E aí? O que foi a revolta dos malês? Quem sabe? Revolta dos malês. Eu acho que essa foi uma das revoltas que eu não falei na minha aula, mas que é importante que vocês saibam que elas entram na lógica de revoltas nativistas. Tá, Você gente? falou, professor. Eu falei? Você falou. Achei que eu não tinha falado, ó. Ainda bem que eu falei, então. Então, gente, só relembrando aqui, deixa eu ver o que vocês colocaram para ver se vocês acertaram. O pessoal colocou, o Hugo colocou letra B, o Pedro colocou letra D, certo? Gente, a letra correta é letra B, tá? B de bola. A revolta dos malês, ela foi uma revolta de escravizados que, inclusive, sabiam ler e escrever e que acreditavam aí no mesmo Deus que os cristãos, né? Era uma religião monoteísta, só que eles eram perseguidos por conta dessa religião. Então, eles vão se corresponder através de cartas e vão lutar aí contra essa opressão religiosa, tá? E também contra a escravidão, obviamente, né? Mas principalmente aí por conta de serem perseguidos sendo muçulmanos, ok? Então, letra B, tá? Insatisfação dos escravos muçulmanos, beleza? Com a opressão e com as condições sociais que envolvem a escravidão, né? Então, ocorreu em Salvador em 1835 e foi liderada por africanos muçulmanos insatisfeitos com a opressão religiosa, e a revolta refletiu uma combinação de descontentamento com a escravidão e, obviamente, com a repressão religiosa. Beleza? Ficou claro, Pedro? Se eu não falei, agora eu falei. Eu não tenho certeza se eu falei de revolta dos malês quando eu falei de revolta nativista. Talvez eu não tenha colocado no slide e tenha citado ela só. Mas ela é muito importante também para a gente entender essa lógica de revoltas nativistas. Ficou alguma dúvida sobre revoltas no Vale dos Malês? Ou tá tranquilo? Peraí, deixa eu tentar entender. Revolta dos malês, então, foi uma insatisfação de muçulmanos contra a escravidão e perseguição? Escravizados muçulmanos contra a escravidão e contra a opressão religiosa. Qual que é a religião oficial do Brasil nesse período? Pedro. Peraí que eu tô anotando aqui. Nessa época,
Cristianismo, né? A religião oficial do Brasil, que os portugueses eram. Católicos. Católicos, exatamente. Os portugueses são católicos. Então, a religião oficial do Brasil, não existia essa coisa de liberdade de culto que nós temos hoje. A religião oficial do Brasil era a religião católica. A religião que deveria ser seguida é a religião católica. Então, existia uma perseguição religiosa com todos aqueles que não eram católicos, inclusive os muçulmanos escravizados. Beleza? Deu para entender? Acho que sim. Beleza. Número 7. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente a economia do Brasil colonial durante o ciclo do açúcar? E aí? O que vocês colocaram na questão número 7? Valendo nosso Silvio Santos que se foi. Valendo R$1 bilhão. Qual a resposta? E vocês ganham muitos bilhões de reais. E aí? Pra gerar o rico, então, hein? Ó! Tá geral rico mesmo, hein? Tô orgulhoso demais de vocês. Economia baseada na produção de açúcar em grandes plantações, utilizando trabalho escravo africano. Exatamente. A lógica do plantation, tá bom, gente? Então, não há subsistência, né? O Brasil já é fundado numa lógica de grandes latifúndios, eu falei isso na primeira aula, né, para vocês, desde quando a gente começou a trabalhar a colonização. Não há uma economia voltada para a industrialização aqui, até porque há proibição de instalação de manufaturas aqui, até a vinda da corte, né, até Dom João VI chegar aqui no Brasil, e não há uma economia baseada na exploração de metais preciosos, com um pouco de ação do trabalho escravo, porque até então, durante grande parte, não se acha metais preciosos no Brasil, só posteriormente. E aí, o trabalho de escravos, né? Então, pode ser só a resposta da letra B, ok? Sobre as capitanias hereditárias agora, questão número 8. Questão 8. Que as capitanias hereditárias foram criadas? Para quê? Que as capitanias hereditárias foram criadas. O que vocês colocaram ali? Fala para mim. O pessoal está colocando letra C. Ajudaram a descentralizar a administração e estimularam a que recebiam terras. Resposta C de correta, exatamente. Então, a letra A dizia: foram criadas com o objetivo de permitir uma administração mais centralizada do território colonial. Não, né? Pelo contrário, foram bem-sucedidas em sua grande maioria, não foram abandonadas devido a sua falta de eficácia em manter a ordem e a segurança nas colônias. Então, a letra correta é letra C. Tá? Durante muito tempo, mesmo com o governo geral, ainda existiam-se ali os capitães donatários. Tá? Então, mesmo você trocando para um governo geral, você ainda mantém a capitania hereditária. Tá? Durante um bom tempo no Brasil, como eu falei para vocês. Ok? Bom, número 9. A principal consequência da família real portuguesa foi... O que vocês colocaram aí? Na número 9. Fala para mim. O pessoal colocou letra B de bola. E a resposta está aí. Exata! Muito bem, pessoal. É isso aí. A abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, que impulsionou a economia colonial. Foi a primeira atitude de Dom João VI ao chegar no Brasil, abrir os portos às suas amigas. Gente, estou muito orgulhoso de vocês. E da próxima vez eu vou fazer uma lista mais difícil, viu? Acho que eu deixei muito fácil. Da próxima vez eu vou fazer uma lista mais difícil, mas vocês estão arrebentando.
Muito bom. Certíssimo. Então, a letra A está totalmente errada, porque não teve independência imediata, né? A independência vai acontecer somente em 1822, né? O início da jornada pela independência, porque ela é mais complexa do que aparentemente parece. A criação de uma nova estrutura de governo que aboliu a administração colonial portuguesa, não é isso que acontece no primeiro momento. Fechamento das universidades e repressão das atividades culturais e intelectuais, pelo contrário, né? A gente vai ter um momento cultural, principalmente no Rio de Janeiro, que é a capital, totalmente grande, né? Até falei para vocês da criação da biblioteca, então, resposta correta, letra B. Qual dos seguintes eventos está diretamente associado à Inconfidência Mineira? Questão número 10. E aí? O que vocês colocaram? Essa tá fácil também, hein? Essa tá muito fácil. Pedro colocou C. Teve gente que colocou letra B. Vamos ler. Letra B. Um movimento que visava a separação das províncias mineradoras de Minas Gerais da administração portuguesa. E C, a tentativa de conquista do Brasil pelos holandeses. D, a resistência dos jesuítas contra a coroa portuguesa. E A luta pela independência do Brasil em relação à Espanha. A está errada porque o Brasil não era colônia da Espanha. A letra correta é B, tá? B de bola. Gente, vamos lembrar aqui que a tentativa de conquista pelos holandeses ela é muito anterior à Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ela acontece bem mais para frente, já com a descoberta do ouro, tá? Então, que movimentou é aquela história do Tiradentes lá, lembra? Então, o Tiradentes que vai, junto com os outros inconfidentes, está inconformado com a administração portuguesa, tanto que eu falei que o sinal para início da Inconfidência Mineira era a derrama. Lembra que era aquele imposto em que os fiscais invadiam as casas para retirar tudo que fosse de ouro da casa das pessoas, né, para conseguir cumprir a meta estabelecida pelo governo português, pela coroa portuguesa. Então, letra B de bola, ok? Movimento visa a separação da província mineradora de Minas Gerais. Ok? Dúvidas? Vocês me desculpem a tosse, tá, gente? Eu tô um pouco gripado hoje. Então, eu tô um pouquinho ruim da voz. Deu para entender por que letra B? Posso seguir para 11? Pedro, você que respondeu C, deu para entender por que é letra B? Pedro? Será que eu... Deu, professor. Ah, deu? Beleza. Será que eu caí? Pode ser? Você tem que ficar olhando o chat. Que às vezes... Mensagem no chat. Desculpa, Pedrão, perdão. Sobre o sistema de plantation no Brasil colonial, pode-se afirmar que... Sobre o sistema de plantation. O pessoal está colocando letra B de bola. Vamos lá. Era caracterizado pela diversificação de culturas e pela presença de pequenos proprietários? Não, né, gente? A gente está falando de plantation. Plantation, a gente está falando de latifúndio, a gente está falando de monocultura, né? A letra B diz assim, envolvia grandes propriedades dedicadas principalmente à monocultura de cana-de-açúcar e obra escrava. Tá com cheiro de certa. A C, a principal produção era voltada para a mineração? Não, né? Promovia integração econômica entre agricultura e indústria. Totalmente errado. Então, letra B, envolvia grandes propriedades dedicadas principalmente à monocultura de cana-de-açúcar e uso extensivo da mão de obra escrava, tá? Que era o principal eixo de mercado naquele período, era a monocultura de cana-de-açúcar. Número 12. Tudo certo sobre a 11? Alguém ficou com alguma dúvida? Acho que essa daqui também estava fácil, né? Tá tendo várias vezes seguidas. Se fosse numa prova, eu ia suspeitar. Hugo, é proposital isso, porque às vezes a gente cai nessa neura, né? De achar que a gente tem que ter alternativas diferentes. Então, isso é até uma estratégia para ver se você sabe mesmo. Vamos ali para a número
12. Os bandeirantes do Brasil colonial eram exploradores que buscavam terras e escravizavam indígenas do interior do território brasileiro, comerciantes que estabeleciam rotas marítimas para o comércio de açúcar, militares responsáveis pela defesa das fronteiras contra invasões estrangeiras, religiosos que fundavam missões religiosas para a conversão de indígenas ao cristianismo. O que vocês responderam? Tá muito clara essa, né, gente? Certíssimo. Letra A. Letra A de amo vocês acertando questões. Muito bom. Estão entendendo o conceito. É isso aí, galera. É isso mesmo que é importante. 13. A administração... Não ficou nenhuma dúvida sobre a 12, né? Posso seguir aqui. Quando tem dúvida, vocês podem me parar, tá, gente? Não tem problema. A administração do governo geral no Brasil colonial foi estabelecida para... Só colocando ali letra A. Letra A. Substituir o sistema de capitanias hereditárias e centralizar a administração. Criar uma nova divisão administrativa na produção de café e outras culturas. Aumentar a autonomia das províncias e reduzir a influência portuguesa. Implementar sistema de defesa militar contra ataques indígenas e piratas. Então, a maioria está colocando letra A. É isso? Será que é letra A? Vamos ver. Vamos ver. Será? Meu mouse vai lá, hein? Na resposta certa. E a resposta certa é letra A. Né? Centralização da administração, substituição das capitanias hereditárias, tá? Como principal regime de governo. 14. Qual dos seguintes economia açucareira no Brasil colonial? Qual foi o grande impacto aí que a gente tem, hein, gente? O que vocês colocaram? O pessoal colocou letra C, introdução de uma grande quantidade de escravos africanos para trabalhar nas plantações. Desenvolvimento de indústria nacional, não, né, gente? Crescimento do comércio interno e de pequena agricultura, também não. Produção de uma economia baseada para bens de consumo em massa. A letra certa é a letra C. A gente tem uma grande introdução de escravizados graças ao açúcar, tá? Durante o período colonial, o sistema de moeda no Brasil era baseado principalmente em... E aí? Como que era essa moeda durante o Brasil colonial? O que vocês colocaram? Fala para mim. O Hugo colocou A Letícia colocou B. Essa foi a mais difícil, acho, né, até agora. Pelo jeito, a polêmica, né? Gente, vamos lembrar que nesse primeiro momento de Brasil colonial, o Brasil não tem um banco central, então ele não produz moeda. A gente só troca mercadorias com Portugal e usa moedas estrangeiras. O Brasil não tem uma economia ainda centralizada. Hoje nós emitimos moeda porque nós temos um banco central. Naquela época nós éramos uma colônia, então a gente tinha que usar o dinheiro estrangeiro, no caso, o dinheiro de Portugal, trocar mercadoria somente com Portugal. Não tem a emissão. Tá bom? Dúvidas? Deu para entender por quê? Tranquilo, gente? A Inconfidência Mineira pode ser associada a uma tentativa de... E aí, mais uma sobre Inconfidência Mineira. O que vocês colocaram? Só está colocando letra B, é isso? Separação de Minas Gerais, administração colonial portuguesa e criação de um novo estado. Certíssimo, tá, gente? Tá errada a união de províncias sob o domínio espanhol, tá errado. A abolição da escravidão, não, pelo contrário, né? Eles queriam a manutenção da ordem social, porque eram a elite social.
estabelecido holandeses também está errado, tá? Então, B, separação de Minas Gerais. A relação entre coroa portuguesa e colonos brasileiros no período colonial era marcada por... O que vocês colocaram? Como era essa aliança aí? Hoje é o dia do B, hein? É o dia do B, é o dia do B hoje. Será que é B? A, completa autonomia da colônia, poucas intervenções na metrópole? Não, né? Regulação intensiva das atividades econômicas e controle sobre comércio externo? Total liberdade econômica para colonos investirem em qualquer setor econômico? Tinha essa liberdade? Política de não intervenção, permitindo total independência econômica e administrativa. Não, né, gente? A gente tem a regulação intensa das atividades econômicas e controle sobre o comércio externo. Então, o Brasil só podia negociar com Portugal e isso era fiscalizado de muito, muito perto. Ok? O ciclo do ouro teve um impacto significativo em Minas Gerais, principalmente em... Qual que é a letra correta aí? O que nós tivemos? Vitor Hugo colocou letra B. De novo? De novo B? Será que de novo temos a letra B? Aumento do cultivo de cana-de-açúcar e crescimento do setor agrícola? Não, né, gente? Desenvolvimento de uma nova classe de mineradores e aumento significativo de urbanização na região das minas. Essa é a resposta correta, tá? A C, redução da população devido às dificuldades de trabalho das minas? Não. Estabilidade econômica? Não também, né? Então, não teve estabilidade econômica. Número 19. O que foi a companhia... O que foi a Companhia de Comércio do Maranhão? O que foi a Companhia de Comércio do Maranhão? O pessoal colocou letra B de novo. Hoje é dia do B, hein, gente? A, uma empresa dedicada ao comércio de especiarias entre Brasil e Oriente. B, uma companhia responsável pelo controle e administração do comércio de açúcar no Maranhão. C, uma instituição religiosa que atuava na evangelização dos indígenas. Uma empresa que buscava explorar as riquezas minerais do Brasil. Gente, lembrando que a Companhia de Comércio do Maranhão vai estar ligada ao açúcar, motivo pelo qual nós já falamos, inclusive, da revolta de Beckmann, né? Então, açúcar e escravos. Letra B é a letra correta. Qual dos seguintes movimentos foi diretamente influenciado pelas tensões geradas pela administração colonial portuguesa? B, a revolta São João Nepomuceno. C, a ressurreição pernambucana. Ou D, a revolta dos Fuzis. Qual foi a revolta influenciada ali pela administração colonial portuguesa? E a resposta correta, vamos ver o que o pessoal colocou. Teve gente que colocou A, teve gente que colocou C. E aí? Como a gente resolve essa polêmica? Gente, lembrando que quando ele fala pela administração colonial portuguesa, ele está falando de revoltas nativistas, tá? Então, é a letra C, insurreição pernambucana. A revolta dos alfaiates, ela faz referência à revolta da Conjuração Baiana, tá? Conjuração Baiana. Beleza? Tranquilo? Então, por isso que é a letra C. Ok? Tranquilo? Sim ou não? De boa? Agora vamos para as dissertativas, para a gente terminar a correção da lista de hoje. Explique como a economia do ciclo do açúcar moldou a estrutura social e econômica do Brasil colonial. E aí? Eu acho que essas, para a gente não se estender muito, o que a gente pode fazer? Porque acho que já está dando o horário da aula, né? É isso, Jorge? Que horas acaba essa aula? Acaba 8h30.
Ah, tem 7 minutos ainda. Tem 7 minutinhos ainda. É isso? Isso mesmo. Tá. Beleza. O Pedro tá falando que não deu tempo de fazer a dissertativa. Então, vamos combinar o seguinte, como vocês não tiveram intervalo, então, eu encerro 5 minutinhos, vocês fazem essa e vocês mandam por escrito. Tem alguma forma deles mandarem por escrito para mim, Jorge, para eu ler as respostas deles, para semana que vem? Sim, acho que a gente pode... Eu vou abrir aqui uma pasta no Drive para... Deixa eu ligar minha câmera agora, que eu vi que tá desligada. Abrir uma pasta no Drive e aí eles sobem as respostas deles lá. Beleza, aí eu dou uma olhadinha e na semana que vem já começa com a correção e segue com o conteúdo, beleza? Pô, combinado. Então tá bom. Gente, se alguém ficou com alguma dúvida sobre alguma questão, tá tranquilo. Vocês foram muito bem, parabéns, estou muito orgulhoso. A galera entendeu o Brasil colonial, os conceitos. Isso é muito importante. Agora é só aprofundar. Depois, obviamente, eu vou passar uma lista mais difícil, né, com questões de vestibular mesmo, mais contextualizadas. Mas essa foi para ver se vocês entenderam o conceito e eu vi que tá muito legal, que vocês super entenderam. Eu fiquei muito orgulhoso. Tá bom? Galera, muito obrigado. Por hoje foi isso. Um beijo enorme para vocês, foi um prazer. Boa aula para vocês hoje e até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, beijão, até mais. Tchau, tchau.